Terceira parte, os requisitos de cientificidade. Então, a questão que perguntamos aqui é o que é uma teoria científica, o que é uma boa teoria científica que merece ser chamada de científica. Então, o primeiro requisito, primeira exigência, naturalmente, é a adequação empírica, pelo menos em relação aos fenômenos já observados. Mas, além da adequação empírica, as qualidades mais mencionadas na literatura e filosofia da ciência são a universalidade, a simplicidade e o poder explicativo. Essas são noções, qualidades que são muitas vezes requeridas pelos filósofos da ciência para que uma teoria seja chamada de científica. Agora, os empiristas. O filósofo empirista é um filósofo que diz, é uma posição epistemológica, em primeiro lugar, posição epistemológica que diz respeito a o que podemos conhecer, o que é conhecível por nós, posição epistemológica. O empirista diz o que podemos conhecer são as entidades, processos, coisas, eventos, etc., que são observáveis por nós, por meio dos nossos sentidos, olhos, visão, etc., os 5 sentidos, e sem uso de instrumentos, sem a ajuda de instrumentos. Okay? Que somente, isso é importante, podemos conhecer os fenômenos, tudo bem, mas somente o que está sendo possivelmente dado na percepção, na sensação, na observação. Eu não vou fazer distinções sutis sobre isto agora. O conhecimento se esgota segundo os empiristas, no campo das entidades que são observáveis. Portanto, tudo que é inobservável, elétrons, células, placas tectônicas, ADN, etc., não são entidades observáveis e, portanto, segundo Van Fraassen, que é um filósofo empirista, que ele se autoqualifica de filósofo empirista imoderado, ele diz que essas entidades não são conhecíveis e não podemos afirmar que elas existem. Porém, nós não temos também razões baseadas na experiência sensível, nos fenômenos, para afirmar que não existem. Então, a experiência também não nos diz que não existem os elétrons, não existem as células, não existem as placas tectônicas, etc. Então, ele tem uma posição que ele chama de agnóstica e não ateísta em relação às entidades inobserváveis ou não observáveis. O ateísta diz, Deus não existe. O agnóstico diz, bom, pode ser que existe ou não, mas não sei. Certo? Então, o antirrealista, cético, tipo Van Fraassen, diz, bem, são entidades inobserváveis, então não temos razões. Como empirista, temos razões de acreditar na realidade delas, e nós não temos razões de aceitar, sobre razões baseadas na experiência, nós temos razões de aceitar que proposições ou modelos que dizem respeito a entidades inobserváveis são verdadeiras. Ok?
Então, essa é a problemática do realismo. O realista, ao contrário, o realista pretende que temos razões de acreditar que, pelo menos, algumas das entidades, ou algumas das proposições acerca de entidades teóricas são parcialmente e aproximativamente verdadeiras. Mas isso é uma problemática sobre a qual voltaremos a falar. Então, voltando aos empiristas, os empiristas coerentes, coerência também é uma virtude geral, não somente científica. Os empiristas tentaram reduzir as condições, essas condições de universalidade, etc., à sua adequação empírica. Então, a adequação empírica para os empiristas é a qualidade cardial, essencial, ao qual uma teoria deve satisfazer. Então, as outras qualidades que os empiristas não descartam, acham que essas outras qualidades são importantes, porém, tentam reduzir essas características a requisitos de tipo pragmático. Na prática é mais conveniente usar teorias mais simples e talvez que tem também poder explicativo, etc. Então, bom, uma teoria cujas previsões são mais exatas, naturalmente, será preferida a uma teoria menos exata. Mas é notoriamente difícil caracterizar esse requisito de precisão de um modo suficientemente rigoroso. Então, estamos falando agora da adequação empírica. Em certos contextos, a facilidade de manipulação será privilegiada em detrimento da precisão. Então, na base de critérios pragmáticos, podemos preferir uma teoria menos precisa, porque é mais fácil de usar e no contexto não é necessário ter muita precisão. Então, é legítimo em muitos casos preferir a mecânica clássica ou a óptica geométrica em detrimento da relatividade geral ou da mecânica quântica. Por isso que a mecânica clássica e a óptica geométrica continuam sendo ensinadas nas escolas e na universidade, porque são úteis, e também sejam parcialmente e aproximativamente verdadeiras. Mas o filósofo julgará sempre que uma teoria é mais empiricamente adequada, logo mais satisfatória, se os seus cálculos, os cálculos da teoria, conduzem a previsões que conformam mais precisamente aos dados. O filósofo está na sua sala, pensando, então, acha que o critério realmente, um bom critério de cientificidade é a precisão. Mas tudo bem isso, porque a precisão é um dos aspectos da adequação empírica. Então, dar importância à precisão é perfeitamente em acordo com o tipo de postura empirista em filosofia da ciência. Agora, uma teoria mais geral, universal, será preferida a uma teoria cujo domínio é mais limitado. Isso também é um dos aspectos da adequação empírica. Uma teoria será mais empiricamente adequada se ela contiver mais modelos, nos quais uma quantidade maior de dados possa estar imersa. Uma teoria mais abrangente, que dá conta de muitas observações e mais satisfatória. Por essa razão, os empiristas dão muita importância à unificação de teorias existentes, realizada por teorias mais abrangentes, com grau de generalidade maior. A mecânica de Newton, como vocês sabem, unifica a mecânica celeste de Kepler e a mecânica terrestre de Galileu. A teoria sintética da evolução unifica a teoria da seleção natural de Darwin e a genética de Mendel, etc.
A teoria unificatória, em geral, além de aumentar a exatidão das previsões, permite predizer novas observações e aumentar o poder preditivo. Por exemplo, a teoria de Newton aumenta a precisão das previsões da teoria e permite também prever novos fenômenos, o retorno do cometa de Halley e os movimentos das marés, que não eram explicados antes. Então, essa é a adequação empírica. Mas como acrescentei, utilizamos uma teoria científica não somente para predizer resultados de observação, para previsão, mas também para tentar entender, compreender e explicar os fenômenos. Então, os cientistas procuram, por meio de teorias, de compreender a evolução temporal de certos aspectos dos fenômenos. Então, o poder preditivo, que repousa na adequação empírica, torna possível o nosso controle sobre o curso de certos fenômenos, processos, se for dada a possibilidade de intervir nas condições sob as quais esses processos evoluem. Naturalmente, nós não podemos intervir, pelo menos por enquanto, sobre os movimentos dos planetas, mas podemos intervir, né, em alguns outros processos, movimentos de uma bola num plano inclinado, esse tipo de coisa. Mas no caso de processos que escapam ao nosso controle, podemos ajustar o nosso comportamento em função do nosso conhecimento. Não podemos influir nas condições meteorológicas de amanhã, infelizmente, mas podemos adaptar o nosso vestuário a elas. Então, o conhecimento científico, baseado na adequação empírica de teorias, é muito útil. Tá? Tem utilidade pragmática, evidente. E os empiristas propõem esclarecer a noção de explicação, que eles reconhecem ser importante, e reduzi-la à predição. Por quê? Porque, primeiro, a predição de dados de observação possui um sentido empirista claro. Okay? Segundo, porque a capacidade de predizer tem grande valor prático. Hempel e Oppenheim, em 1948, identificam o poder explicativo de uma teoria, a capacidade explicativa, a capacidade de compreender de uma teoria, a sua capacidade preditiva. Okay? É uma identificação. Entender, compreender, explicar é prever, é isso. E prever é deduzir. Deduzir proposições que descrevem novas observações de proposições da teoria. Então, um dado de observação é explicado, se for possível, deduzi-lo de uma lei e de condições iniciais ou de condições de contorno. Isso permite calcular o resultado a ser obtido numa operação de mensuração. A teoria de Newton explica, quer dizer, prevê, segundo eles, por dedução, a posição e a velocidade de um planeta em um dado momento a partir de sua posição e velocidade mensuradas em outro momento. Então, se conhecemos a posição e a velocidade do planeta Marte em um certo momento, podemos, por meio da mecânica clássica, predizer, logo explicar, segundo eles, explicar porque o planeta Marte se encontra em tal lugar, com tal velocidade em outro momento. Futuro e também passado. Agora, essa noção de explicação, então, essa redução da explicação à predição, por Hempel e Oppenheim, essa é famosa, é uma noção clássica da filosofia da ciência, é formulada dentro de uma concepção das teorias científicas que
considera as teorias não como modelos. Estamos em 1948. A aproximação semântica por modelos das teorias, Van Fraasengeer, etc., começa nos anos 1960, 70. Então, Hempel e Oppenheim, que são muito influenciados pelo positivismo lógico de Carnap, etc., consideram as teorias científicas, em primeiro lugar, como conjuntos de proposições, certo? Conjuntos de proposição. Isto é, axiomas, a axiomática de Newton, da mecânica dos pontos, as partículas, axiomas, regras de dedução, cálculos e dedução de proposições que descrevem resultados de observação. Marte se encontrará em tal lugar, em tal momento, com tal velocidade. Certo? Então, essa noção de explicação, que é uma redução, mais uma vez, da explicação à predição, é formulada por Hempel e Oppenheim no quadro de uma aproximação das teorias que se opõem à aproximação semântica e que se chama de sintática. Então, a concepção sintática das teorias concebe as teorias como sendo, em primeiro lugar, conjuntos de proposições organizadas em modo axiomático. Ok? Como a geometria de Euclides. Certo? Uma ideia muito antiga. Então, essa concepção de Hempel e Oppenheim da noção da explicação, que se chama de Covering Law Model of Explanation, ou do modelo dedutivo nomológico, DN, da explicação, apoia-se não somente nas leis científicas. Então, as leis são os axiomas, as proposições mais gerais, universais da teoria, mas também numa visão das teorias, segundo a qual as teorias científicas são, antes de mais nada, conjuntos de proposições de preferência organizados em modo axiomático, e essa concepção das teorias chama-se de sintática e se opõe à concepção semântica ou modelizante. Agora, aqui, uso a palavra explicitação. Tem uma distinção entre explicitar e explicar. Explicitar um termo, uma palavra, é dar uma definição, definição que se encontra num dicionário. Tá? Dicionário explicita o sentido de uma palavra. Ok? Certo? Uma explicação é outra coisa. A noção de explicação é ligada à noção de compreensão. Então, o que Hempel e Oppenheim fazem é de providenciar, o que eles pretendem providenciar, uma explicitação e não uma explicação do conceito de explicação. Então, a explicitação do conceito de explicação por Hempel e Oppenheim, essa explicitação consiste em definir a explicação científica como sendo a dedução de proposições e previsões a partir de proposições mais gerais e de condições iniciais. Ok?